Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o FATN, o fundo de lajes da BR Capital, né? Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. A gente vê algumas informações do fundo, tem um PL de 458 milhões, cota patrimonial 98,42, cota mercado, fechou agora segunda-feira, né? A 83,70. Ele que deu uma boa subida aí de algum tempinho para cá, né? O pessoal tá abrindo o olho aí para ele, dando um pouco mais de atenção, né? Ele tem aí 8 milhões de disponibilidade, né? Tá pagando aí 80 centavos por cota. Esses outros números a gente vai ver um pouco mais embaixo, né? A BL dele aumentou um pouco, né? Foi para 34 mil metros quadrados, aumentou em 178 metros quadrados, que foi por conta da aquisição de mais um escritório lá do Brasílio Machado. Então, distribuição, a gente já viu, né? 80 centavos. Pagou no dia 14 de agosto. E aqui na parte de receitas, né? A receita de locação apresentou um aumento de 0,12% em relação ao mês anterior, em decorrência das seguintes variações, tanto positiva quanto negativa, né? Ele deixa aqui. Então, as positivas, reajuste monetário de 11 contratos, início do contrato lá do 32A do Brasílio Machado e dos conjuntos 21 e 23 do Atrium. E receita de 2 conjuntos voltaram ao patamar mensal esperado, após descontos aplicados a fim de compensar valores cobrados a mais, né? Esses são os lados positivos. Lado negativo, teve postergação do pagamento de um dos conjuntos do edifício máximo, aplicação de desconto no Atrium, referente à multa que foi pago no mês anterior, né? Então eles compensaram. E troca de locatário do conjunto Detage e do Brasílio Machado, né? Que as primeiras receitas vão ocorrer em agosto. Então em agosto vai ser potencializado um pouquinho por conta disso, né? E aí aqui ele fala que a receita total reduziu 0,37 por conta desses eventos acima que a gente viu, né? Associada à redução da contribuição do ganho de capital com a venda de ativos no mês, né? Então ele acabou não fazendo nenhuma venda, ele só ele utilizou um pouquinho da reserva que ele tinha, né? Mas normalmente ele sempre vem fazendo uma venda e acaba aumentando ali a reserva. Como ele não fez nenhuma movimentação de venda nesse mês, não conseguiu colocar um pouco mais ali de renda, né? Assim, ele parece até que ele leva isso como uma forma, entre aspas, recorrente, né? Aí aqui ele fala que os recursos provenientes do ganho de capital continuam sendo distribuídos parceladamente, né? E o valor a ser distribuído é de R$ 827 mil. Já na parte das despesas, tiveram uma redução de 5,8% por conta de redução nas rubricas custo de manutenção de ativos e corretagens lá na DRE, né? Além da não incidência da parcela da anuidade da B3, né? Que encerrou em junho. Aqui, na parte das movimentações de contrato, né? Aplicação aqui dos 11 contratos, o reajuste dos 11 contratos que a gente viu aqui em cima. Os 11 contratos estão aqui, são esses, né? E tem mais algumas informações aqui. Desmembramento do conjunto 52 do Brasílio Machado e a troca do locatário, uma vez que o imóvel foi adquirido locado, cujo contrato venceu em julho. Status atual, como que está agora? 50% em tratativas comerciais e 50% já contratado, com início de vigência para outubro de 2025, após o término das obras, né? Início da exigibilidade do contrato 32A do edifício Brasílio Machado, cujas obras já foram concluídas, e início da vigência do contrato do 112 do Detage, também com a primeira receita a ser recebida agora em agosto. Aqui na parte de compra e venda, ele fala da aquisição de mais um conjunto do Brasílio Machado, né? Então, neste mês foi concluída a aquisição do 31B, que soma 178 metros quadrados. Tal área pertencia a Sim, igual o outro também que ele comprou, que pertencia a Sim também, né? E aqui ele fala algo bem interessante que eu confesso que eu não lembro que tinha isso aqui no último relatório. Então, eu vou até mandar um e-mail para entender um pouco mais. Que ele fala o seguinte, que foi integralizada a partir da operação realizada com o Fundo Imobiliário Oxigênio, o qual adquiriu os imóveis em dinheiro
está realizando o retrofit e contratando as locações e depois integralizando as lajes no FATN, né? Já reformada e locada. Então, assim, ele está fazendo uma estrutura que quem está fazendo a compra não é diretamente o FATN, é esse fundo oxigênio. Ele está fazendo todo o retrofit, ele faz a locação e depois ele passa para o FATN. Então, a gente precisa entender direitinho o que está acontecendo aí, né? Aqui na parte de liquidez, a gente vê o fundo encerrou com quase 21 mil cotistas, apresentando um crescimento de 14,7%, bastante, né? Então o pessoal tá percebendo aí o quanto eles vêm fazendo um bom trabalho e tá comprando mais, né? E o volume financeiro negociado foi o mensal, né, de 41 milhões, o que representa um aumento de 31%. Isso aqui vai dar mais ou menos uns 2 milhões aí por dia, né? Aqui a gente vê das obras do Brasília Machado, né? Então os conjuntos 21B e 22A do segundo pavimento tiveram as obras concluídas e início da vigência dos 2 contratos de locação será a partir de agosto. As obras das áreas comuns estão avançando conforme previsto. E aqui a gente vê o conjunto 21B e o conjunto 22A. Aqui a gente vê a ocupação dele, né? Então ele está 100% locado, excluindo o Brasília Machado. O Brasília Machado, para quem não lembra, quando ele pegou esse imóvel aqui, ele estava com uma vacância altíssima, altíssima. E aqui a gente que vê 35% de todo ele já está com contratos vigentes, mais 35% já contratado, em algum momento vai passar a assumir aquilo, 17% em tratativas contratuais, então assim, tá bem próximo ali de assinar contrato, alguma coisa assim, né? E aí, de fato mesmo, o que tá vago, né? São aqui 11%, a gente fala aí, né? 11%, que é o que está em negociação ainda, então assim, fica muito naquela, quanto que é, tal, não tá algo mais concreto na parte de fazer ali tratativa contratual, minuta contratual, né? E o que realmente está vago aqui, né? Mais 3,46%, então a gente arredonda aí para 11%. Então assim, ele pegou essa vacância e macetou ela para baixo de um jeito absurdo, né? E aqui a gente vê como que tá a parte da aquisição e locações, né, do Brasília Machado, status das locações e status das aquisições, né? Então, tudo que está assim, ó, é o que ele adquiriu. Então, aqui ele adquiriu 100% desse andar, 100%, 100%, 100%, adquiriu metade, adquiriu 100%, adquiriu 80%, 100% e metade. Então, o que está vago aqui primeiro? A gente vê que essa metade ainda está vago, né? E, cadê? Tinha mais uma partezinha. Não, é só isso mesmo aqui que está vago. Aí nós temos aqui o que está vigente. Está vigente, 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 vigente. O que está em negociação aqui, esses 20% aqui de cada uma delas, já que ele tem 100%. Assim, tá bem pouco, né? Tá bem pouco. Logo, logo ele acaba com isso aqui. Aqui a gente vai para os indicadores, então ver como está a distribuição de reajuste dos contratos. Esse mês de julho aí foi 10,7%. Mês que vem vai ser bastante aí, né? 15,75%, 15,7%, quer dizer. E para o resto do ano ainda tem mais uma boa parcela aí, né? Prazo médio dos contratos, 3 anos. Vencimento dos contratos, bem tranquilo agora para 2025, né? Lá em 2026 tem 13% dos contratos vencendo. A receita por metro quadrado tá bem em linha com o mês anterior, né? Como que está aqui índice de reajuste, né? IPCA, IGPM. E aqui a gente vê a DRE dele, quanto que ele gerou de receita operacional bruta, né? As despesas, o resultado, né? O quanto que ele distribuiu. Teve que utilizar bem pouquinho aí de reserva, né? Então pagou aí os 80 centavos por cota. Aqui na composição, então a gente vê aqui, né? A gente vê que ele sempre vem gerando aqui, ó, 90, 92, 93, 92. Então, assim, tá bem nessa faixa aqui o que ele vem gerando ali de resultado recorrente, né? E aqui é sempre o não recorrente, né? E aqui o CRI, né? Que acaba a dívida dele, que acaba consumindo 7 centavos por cota. Remuneração por cota aqui, quanto ele já vem pagando, 80 centavos já tem alguns bons meses aí, né? A gente tá falando de 7 meses. Portfólio, a gente vê que ele é bem concentrado na Vila Olímpia. Depois vem Berrini,
Segmento dos locatários, a gente vê um pouquinho de tudo aqui. Aqui já são dados do mercado, né? Taxa de ocupação. Então a gente olha aqui, Vila Olímpia, que é onde ele está mais exposto, né? Quantidade aqui, ó, bem alta aqui a taxa de ocupação na Vila Olímpia, né? Absorção líquida. A gente vê aqui, ó, Vila Olímpia, até negativo, né? Liquidez das cotas, então, como eu falei para vocês, né? Uma liquidez média diária aí de quase 2 milhões. Evolução da quantidade de cotistas. Isso aqui é bem interessante a gente analisar por conta do seguinte. O Brasílio Machado, ele foi incorporado ao fundo, né? Ele já era um fundo imobiliário, né? Mas assim, pequeno, sem liquidez nenhuma. E aí normalmente acontece isso. E quando acontece isso, quando são fundos pequenos, quem está lá, que dificilmente consegue sair porque não tem liquidez, quando acontece a incorporação, ele pega e vende as cotas que ele recebe, né? Então é comum a gente ver isso acontecer, do número de cotistas diminuir, porque é a galera que estava vindo do outro fundo que está vendendo saindo daquilo, né? Então a gente vê aqui, ó, ele vem subindo, subindo, subindo. Quando ele chegou aqui, foi quando houve essa incorporação do Brasílio Machado e aí ele caiu, né? Mas, ó, ele já continua, já vai subindo de novo, porque o pessoal tá vendo que ele tá fazendo um ótimo trabalho, né? Na minha visão, ele tá fazendo um ótimo trabalho, tá tudo muito bem feito. O pessoal tá abrindo os olhos para ele aí, né? Aqui a gente vê o CRI dele, né? As dívidas que ele tem. Então, a gente vê aqui uma alavancagem de 51 milhões. Dá uma alavancagem de 11,23%. Bem tranquilo, né? As dívidas IPCA mais 6,25 e IPCA mais 7,70. Comparado ao que está saindo hoje de IPCA mais 9 e operação high grade, tá lindo demais. O valor ainda que precisa pagar, né? Previsão de amortização aqui. E aí eu sempre destaco o seguinte, por enquanto ele está pagando somente esse CRI 1 aqui, né? Em outubro de 25 ele começa a pagar esse CRI 2. E aí o fluxo vai ser maior aqui no pagamento, né? Hoje a alavancagem consome 7 centavos da cota, né? Com os juros, né? Assim, não vai mudar nada, mas aqui ele vai precisar ter um consumo de caixa um pouco maior, né? Que ele vai estar pagando 2 CRIs. E aqui a gente vê os ativos dele, né? Assim, mais um mês de FATN, zero novidade, né? Teve aí a compra, na verdade, de mais um andar ali, né? Do Brasílio Machado, mas assim, tá arrebentando, tá pegando, já tá fazendo locação dele, já tá alugando, então assim, tá bem tranquilo. Se a gente for ver o que tá vago mesmo, é 11%, de quando ele pegou para agora, assim, é absurdo, né, absurdo. Então assim, o pessoal tá começando a abrir o olho nele, né, abrir o olho, tá começando a comprar, tá vendo que tá sendo feito um bom trabalho, né, e é isso, né, ir acompanhando, mas assim, zero dor de cabeça. Sempre tem alguma coisinha aqui ou ali que não tem tanta transparência, sim, né, isso é problema de gestora pequena. Então vou enviar e-mail para eles para entender como que é essa mecânica desse fundo oxigênio que vai lá e compra e depois repassa para ele. E eles respondendo, eu faço um vídeo aqui, trago atualizações para vocês, tá? E é isso, pessoal. Então, se gostou, eu vou pedir que deixem um like. Se ficou qualquer dúvida também, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!